Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra e bem-vindo a mais um estudo de João. No programa de hoje vamos continuar estudando o capítulo 11 do Evangelho de João. E para começar vamos ler os versículos 46 e 47. Diz assim: Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Esse texto tem a ver com os versículos 30 e 31 do capítulo 20 de João. Ouça com atenção. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. O que João pretendia ao escrever este livro? Ele queria registrar os sinais e milagres de Jesus para nos convencer de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhamos vida eterna. No final do seu evangelho, João escreveu assim: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. E o que temos no capítulo 11 de João? Mais um sinal miraculoso de Jesus. Olha o que os fariseus disseram. Se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar, se referindo ao templo, como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Nada sabeis. Poxa, que belo jeito de começar uma discussão, não é mesmo? E ele continuou: Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ouçam agora o comentário de João a esta palavra de Caifás, o sumo sacerdote. Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Por esta razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com os seus discípulos. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus, e no templo perguntavam uns aos outros: O que vocês acham? Será que ele virá para a festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse, para que o pudessem prender. Estamos diante de um fenômeno das Escrituras muito interessante. Um homem, a quem poderíamos considerar um incrédulo, o sumo sacerdote, líder da religião, que não devemos nos iludir, era extremamente hostil a Jesus. Mas o que percebemos ao final do capítulo é que a hostilidade se transformou em uma guerra declarada. A partir daí, qualquer um que soubesse o paradeiro de Jesus deveria denunciar, para que ele fosse preso. Já estamos chegando ao final do ministério público de Jesus. No capítulo 12, o seu ministério se encerrará, e a partir daí teremos o chamado último retiro de Jesus. Jesus iniciou o seu ministério com um retiro e o terminou com outro. Ele começou com o Sermão da Montanha, quando recrutou os apóstolos, e terminou com um retiro com os apóstolos, no qual proferiu o maior dos seus sermões. Mas, antes disso, o seu ministério público já tinha se encerrado.
a hostilidade entre Jesus e os líderes religiosos atingiu seu apogeu. Mas alguns programas, se Deus permitir, quando estudarmos o capítulo 12, veremos que aconteceria a última ceia, o último retiro de Jesus com seus apóstolos, a sua prisão, o seu julgamento ilegal e a cruz. Assim mesmo, não tendo chegado à metade deste evangelho, como já dissemos, já cobrimos os primeiros 33 anos da vida de Jesus. A outra metade será dedicada à sua última semana de vida. Temos aqui no final do ministério público de Jesus este fenômeno tão interessante. O sumo sacerdote estava fazendo uma observação muito prática. Os judeus, inclusive os líderes religiosos, é claro, tinham que conviver com os romanos, sob os calcanhares de Roma. Roma, de certo modo, temia uma rebelião ou insurreição dos judeus, como tantas que a história já tinha registrado. A história dos hebreus justificava esse temor. Por isso, as autoridades religiosas temiam que Jesus pudesse levantar algum tumulto. Se ele continuasse operando aqueles milagres e sinais, todos creriam nele, e aí Roma poderia querer controlar o templo e a nação. Por isso Caifás disse: não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? O que ele quis dizer com isso? Vamos entregar esse Jesus aos romanos, incitando-os a matá-lo. Se não fizermos isto, vamos perder nosso templo e a nossa nação. Foi isso que ele quis dizer, mas João acrescentou seu próprio comentário. Ele disse que o velho Caifás não sabia o que estava falando, mas aquilo foi uma profecia. Mas aquela profecia envolvia mais do que a morte de Jesus, o templo e a nação como existem hoje. Jesus ia morrer não apenas pela nação, mas também para que todos os filhos de Deus espalhados pelo mundo fossem feitos um. Essa é a grande verdade do capítulo 11 de João, que coincide com o versículo 16 do capítulo 3 desse evangelho. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Foi por isso que Jesus veio ao mundo. Mais uma vez, esse é o tema do Evangelho de João, conforme lemos no capítulo 20, versículos 30 e 31. Há tantas outras coisas que poderíamos dizer a respeito desse capítulo, mas, resumindo, quem é Jesus nesse capítulo? Ele é a vida e a vitória sobre a morte. O que é fé? Fé é crer e viver em Cristo mesmo diante da morte. Fé é rolar a pedra da incredulidade para poder crer e assim ver a glória de Deus através de milagres na sua vida. Fé é se despir das roupas velhas de morte depois de crer e ser libertado. Tirem as faixas dele e deixem-no ir. É uma grande ilustração de fé isso aí. Aqueles judeus que foram visitar Maria creram porque viram na vida dela uma estrada para Deus. Viram a reação e a resposta dela diante da provação da doença e da morte. Existem outras respostas muito bonitas neste capítulo para a pergunta: o que é a fé? E o que é vida? Vida é se tornar parte do que é permanente. É saber que você nunca vai morrer. Pense sobre o significado da palavra ressurreição. Em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é enfatizado que somos criaturas feitas para viver em duas dimensões e não em uma. Fomos criados para viver na terra e criados para viver no céu, no estado eterno. E para isso nos foi dado um corpo espiritual. E a única maneira para este equipamento terreno ser equipado para viver no estado eterno é uma metamorfose, uma total transformação. Essa transformação se chama ressurreição. É isto que significa ressurreição. É a vitória sobre a morte, mas também é o milagre no qual Deus nos dá corpos celestiais que nos equiparão para viver com Ele no estado eterno. E isto é vida. Isto é vida eterna, vivida aqui na terra, vida eterna além desta vida terrena. Este é o tipo de vida para a qual Deus nos criou, para a qual Ele nos salvou. E o milagre da ressurreição tornará tudo isto realidade para nós. Para mim, esta é uma das maiores respostas neste Evangelho e em toda a palavra de Deus para a pergunta: o que é vida? Nós apenas começamos a conhecer mais de perto a última semana de Jesus aqui na Terra,
Temos muito, muito para aprender. Mas eu quero voltar atrás um pouquinho e lembrar a você qual é a nossa responsabilidade como seguidores do Senhor Jesus Cristo. Lembram que já falamos sobre o capítulo 40 de Isaías, onde encontramos um sermão muito importante. Esse sermão foi tão importante que João Batista, o maior pregador já nascido de mulher, de acordo com o próprio Jesus, também pregou. Não é lindo a gente ver como o Espírito Santo trabalha? Todos nós que pregamos a palavra de Deus o fazemos através do Espírito Santo. Isso é algo preciosíssimo. É interessante observar como o maior profeta já nascido de mulher, João Batista, fez isso. Ele pregou um sermão que Isaías tinha pregado. Lucas relata isso no capítulo 3. O sermão de Isaías, que João Batista também pregou, é o sermão do caminho de Deus. Isaías foi o príncipe dos profetas, e este foi um sermão muito importante. Quando uma estrada é construída, são necessários 4 processos: nivelar os montes, preencher os vales, endireitar os caminhos tortos e aplanar os terrenos acidentados. Depois que isso é feito, está aberta a estrada. Quando um rei ia viajar para uma vila distante, os servos construíam uma estrada pela qual ele pudesse viajar. E essa estrada era chamada de a Estrada do Rei. Assim eles nivelavam os montes, preenchiam os vales, endireitavam os caminhos tortos e aplainavam o terreno acidentado. Só então o rei viajava por aquela estrada. Olha, Isaías usou muito bem essa ilustração e diz que Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, viria em uma viagem para o nosso mundo. E para esta viagem seria necessário um caminho perfeito: a vida do Messias. Na vida do Messias, os montes seriam nivelados. Ele tem a humildade perfeita. Os vales seriam preenchidos. Ele é 100% cheio do Espírito Santo o tempo todo. Os caminhos tortos seriam endireitados e a sua reação diante das dificuldades e acidentes da vida seria um exemplo para os homens. Depois desses 4 processos, o próprio Deus viria ao mundo nessa estrada, que é a vida do seu Filho. E toda a carne veria a salvação de Deus através da vida do Filho de Deus, Jesus. Quando acabou o tempo de Jesus nesse mundo, conforme vemos relatado nos capítulos 17 e 20 de João, Jesus disse: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Se a vida de Jesus foi uma estrada para Deus, nossa vida também deve ser uma estrada para Deus. Somos chamados para conduzir outros a Deus. Pense nisso. Até o próximo programa. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.